Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o advogado, especialista em direito previdenciário, professor Sérgio Pardal Freudenthal, e o dirigente do movimento de aposentados e pensionistas da Baixada Santista e Litoral, Uriel Vilas Boas, que também é integrante do Fórum da Cidadania de Santos. Muito bem. E diante da grave situação que o país vive, uma pergunta se impõe. Será que o ajuste fiscal, que enseja desemprego, redução de direitos trabalhistas e previdenciários, aumento de impostos, de tarifas, é a única opção para o enfrentamento da crise? Será que esse tipo de prática de política que arrocha salários, que impõe sacrifícios à população, sobretudo a população mais pobre, que precisa da proteção do Estado, é a opção plausível para enfrentarmos essa situação? Infelizmente, não é o que se vê. O que se nota é que a população, mais uma vez, está pagando essa conta, a conta da irresponsabilidade de tantos governos, de tantos desmandos, de tanta corrupção, de tanta roubalheira como nunca se viu neste país. Inclusive agora atingindo até o futebol. Diante desse cenário, o que fazer? Quais as perspectivas para o Brasil, para o futuro do Brasil? Será que ninguém pensa, por exemplo, em cortar gastos, mas cortar gastos para valer do governo? Os excessos dos gastos deste governo que corta na área social, dos 70 bilhões anunciados pela presidente Dilma como corte no orçamento, temos muita coisa da área social, de educação, de saúde, de habitação. Não é possível. E não se vê nada em relação, por exemplo, a cortar o aparelhamento do Estado, o aparelhamento político e partidário do Estado brasileiro. Não se fala nada a respeito dessa esplanada de ministérios e de secretarias, tantas delas inúteis e sem qualquer tipo de função. Mas o problema não está apenas no Poder Executivo, também no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Será que, convenhamos, será que o Brasil precisa, de fato, de quase 600 parlamentares? Será que precisamos de um sistema bicameral, Câmara dos Deputados e Senado da República? Ou seja, ninguém discute seriamente essas questões que ajudariam certamente o país. O que se vê é uma situação crítica, difícil. Para muitos, a situação está tranquila, vivem bem, alguns até de forma nababesca. Para outros, no entanto, a maioria que tem preocupações com o futuro do país, com as futuras gerações, com seus filhos e netos, para este o que resta é a indignação diante de tantos descalabros. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para discutir todas essas questões do Brasil. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. A televisão,
o computador, o celular, o satélite, o videogame. Por trás de grandes invenções da humanidade existe uma coisa em comum: a matemática. A UBMEP 2015 já começou. As provas da primeira fase serão dia 2 de junho em todas as escolas inscritas. Prepare-se, a matemática pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje com muito prazer o advogado, especialista em direito previdenciário, o professor Sérgio Pardal Freudenthal, e o colega jornalista Uriel Vilas Boas, que é um dos dirigentes do movimento de aposentados da Baixada Santista e também do Fórum da Cidadania de Santos. Eu acho que a gente podia começar essa conversa, esse bate-papo, meu caro professor Sérgio Pardal e também Uriel Vilas Boas, com relação a essas decisões da Câmara Federal e do Senado da República com relação à reforma política e também com relação à Previdência, especialmente com o fator previdenciário, que foi substituído vai ser substituído por uma fórmula 85-95, né, onde 85 para mulheres e 95 para homens é a soma da idade e do tempo de contribuição de cada qual. Essa decisão do Legislativo, no entanto, pode ser vetada pela presidente Dilma Rousseff, que, aliás, integrantes do governo dizem que ela terá 60 dias até para apresentar uma nova proposta para substituir essa fórmula. Ela que está preocupada porque isso implicaria no aumento do rombo da Previdência. O senhor, que é um especialista nessa questão, professor Sérgio, como é que o senhor vê essa questão? A presidente Dilma, na sua avaliação, vai vetar ou esta fórmula realmente ela vai vingar e passar a ser adotada no Brasil? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Lascala. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você, você Obrigado. sabe disso, ainda mais com meu amigo Uriel aqui, a gente fica mais contente ainda. Mas olha, vamos pensar bem, eu não posso dizer se ela vai vetar ou não vai, a previsão em si eu não tenho, mas eu digo a você sem sombra de dúvidas que ela deve não vetar. Se tiver bem assessorada, eu sempre digo, às vezes a dúvida é se está mal assessorada ou assessorada pelo mal, entende? Essa é a grande discussão que acontece no Planalto. Mas veja, se estiver bem assessorada, não vai fazer a grande burrice que será vetar. Eu já falei isso com o ministro Gabas, eu conversei isso também com o deputado Carlos Aratini, conversamos bastante sobre as questões. Veja, é uma questão de cálculo. Primeiro, essa tecnocracia no Planalto, que está presa lá, que ninguém tira, é burra, burocrática e fala bobagem. Eles saem dizendo aí, se passar essa brincadeira da Fórmula 95-85, em 10 anos o rombo é tanto, em 20 é tanto, em 40 é tanto. Opa. Então eles têm a máquina do tempo ou uma bola de cristal para prever o que a economia do Brasil vai fazer em 10, 20 ou 40 anos. Isso é coisa de louco, não tem cabimento. Até porque existe o outro lado da moeda. Eu já falei bastante aqui nesse programa. O fator previdenciário é uma farsa. A ideia de que ele adia a aposentadoria de alguém é mais burra do que o sapo. Não tem cabimento. Vejam, o fator previdenciário é mutante e mutável. Então, todo ano vem a nova tabelinha lá do IBGE com a expectativa de sobrevida. A expectativa cresce, é o divisor na formuleta do FP, o FP vai para as cucuias. Então, todo ano muda para pior. Se você fizer a conta, eu já falei dessa conta um monte de vezes. O cara vai aposentar com 50 de idade e 35 de contribuição, vai ganhar X. Ele faz a conta, se fosse com 5 anos a mais, ganhava Y. Como é que faz para saber se vale a pena? Multiplica esse X pelos 5 anos, são 65 prestações, e o resultado você divide pela diferença. Ninguém recupera esses 5 anos em menos de 15 anos. Vou traduzir. O cara ia aposentar com 50, esperou 55, e se não viver até os 70, perdeu dinheiro. Não é possível. Então, essa farsa não engana ninguém. Não tem trabalhador que adie a sua aposentadoria em razão do FP. Isso é mentira. Agora, imagine o telespectador se o sujeito completa a somatória 95 para os homens e 85 para a mulher. Como é que é isso? O cara tem, por exemplo, 60 de idade e 35 de contribuição, beleza. Ele começou mais cedo, ótimo. Então ele tem 55 de idade e 40 de contribuição. Logo, a fórmula 95 se aplica, a somatória da 95. Aí, ele fica isento do fator previdenciário. Ou seja, atenção telespectador, não é que essa coisa da somatória
extinguir o FP. Não é verdade. Não extinguiu, não. O fator previdenciário continua. Continua, por uma razão simples. Porque senão, o sujeito que completa 35 anos e não tem a somatória, perderia o direito de se aposentar. Isso não pode. Tá. Para fazer isso, para colocar como exigência, tem que ser matéria constitucional e ninguém vai se arriscar. Então não é isso. É a somatória 95 para os homens, 85 para as mulheres, isenta da aplicação do fator previdenciário. Então olha a mudança. Eu nem sei quanto será o FP em 5 anos, mas se eu sei que em 5 anos eu completo a fórmula e vou ter a totalidade da minha média, aí eu sei fazer cálculo, né? Aí eu posso dizer para você, opa, existe uma razão efetiva do adiamento da minha aposentadoria, porque eu terei a garantia da totalidade da minha média. Ou seja, se a Dilma tiver razoavelmente assessorada, ela vai deixar passar a Fórmula 95, porque, inclusive, de imediato, os adiamentos de aposentadorias farão com que nos próximos 10 anos reduza o rombo da Previdência, e não o contrário. Então, a história não está muito bem contada por essa razão. Quer dizer que a fórmula é algo positivo não apenas para aqueles que vão se aposentar, mas também para aqueles que já se aposentaram nessa regra, mesmo que informando ou não. Aí é outra discussão. Vamos sempre lembrar de uma coisa. A retroatividade da lei nunca existe, tudo bem. O que nós discutiríamos, no caso, seria o seguinte. Quem se aposentou neste último tempo, levando o fator previdenciário, mas tendo completado naquele ato a somatória, eu entendo que a partir da nova lei, não retroativamente, sim, mas a partir da nova lei, teria o direito à revisão. Ou seja, aí não seria mais descontado no fator previdenciário, passaria a ganhar integralmente. Teria que parar de descontar. Mas agora, isso exigiria... Isso não está na lei. Mas exigiria entrar na justiça. Provavelmente são ações judiciais que vão fazer isso. É claro que também advogado tem que sobreviver, não é? Alguma coisa tem que sobrar para nós também. Agora, só ressaltar, a Fórmula 95-85 não é que é coisa boa, é que é menos pior, entende? Menos pior para todo mundo, até para o governo. O ministro Gabas, que o senhor conversou, é a favor? O ministro Gabas, ele não vai dizer exatamente que é a favor, mas ele sabe que essa é a saída correta. Porque ele vai ser o principal assessor da presidente Dilma. Foi colocado, tanto pelo Gabas quanto pelo Carlos Zaratini, que essa discussão só não aconteceu antes, a Fórmula 95, porque não se tinha conseguido um consenso nas centrais sindicais. Quando me foi dito isso, eu sempre digo, consenso nas centrais sindicais, mas isso não existe, né? Todo mundo sabe, não é, Uriel? Consenso em central sindical, nas centrais sindicais. Agora, eu estou pouco me importando com o consenso. O que eu sei é o seguinte, essa Fórmula 95-85 é o remédio menos pior nesse momento. Sim. Até porque essa ideia que em 60 dias vai apresentar alguma coisa que seja melhor, a pergunta sempre é, melhor para quem? Pelo menos é isso que representantes do governo dizem. Aliás, o deputado Carlos Zaratini foi o relator da matéria e, como relator da matéria, encaminhou a favor da Fórmula 85-95, contrariando os interesses do governo e os interesses da bancada do PT. Aliás, ele foi, de certa forma, até censurado pelo líder da bancada, José Guimarães, em relação a esse posicionamento do deputado Carlos Zaratini, que também é do PT. Uriel Vilas Boas, bom dia, obrigado pela presença. Uriel, como é que você vê essa questão, você como aposentado e você como também ex-dirigente sindical? As centrais sindicais concordam com a fórmula? Olha, bem, em primeiro lugar, os cumprimentos, é uma satisfação imensa estar aqui no programa. Obrigado. E ainda mais ouvindo essa aula do professor Pardal. Essa aula porque realmente ele tem uma sustentação jurídica muito importante e a gente tem uma satisfação imensa. Mas eu queria demonstrar a minha frustração diante do quadro que nós estamos vivenciando, porque mais uma vez a sociedade, não vou nem dizer o movimento sindical, mais uma vez é atropelada pelos acontecimentos e nós estamos correndo atrás da bola. Porque eu faria uma comparação. Nós tivemos nos idos de 73, 74, a implementação lá onde nós trabalhávamos, na antiga COSIPA, do fundo de pensão. FENCO. Qual era a razão, qual foi a razão pela qual o Brasil trouxe para cá os fundos de pensão? Eu diria, digamos assim, um gerente de uma empresa ganha seus 20, fazendo a comparação com a situação hoje, ganha seus 20 mil reais. Ele trabalhou, coisa e tal, muito competente, e exerce o cargo durante seus 25, 30 anos até. Vai se aposentar, se aposenta com quanto? 4.600 e não sei quanto. Então, as empresas trouxeram... Não consegue chegar no teto, mas quase.
As empresas trouxeram do exterior os fundos de pensão que foram criados com um sistema econômico. Ou seja, eu tenho um filho de 20 anos, vou num banco aí onde tem um fundo de pensão e pergunto, olha, meu filho quando ele se aposentar, daqui 40 anos, eu queria que ele estivesse ganhando ao nível de hoje R$10.000. Eles vão dizer para mim, olha, então você vai passar a pagar mensalmente tal valor. O trabalhador, de uma maneira geral, evidentemente, com toda a razão, não sabe disso. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a briga se dá individualmente. Quando você discute salário, campanha salarial e outros direitos trabalhistas, é o conjunto de uma empresa, conjunto dos trabalhadores. Na aposentadoria é uma decisão pessoal. Outra questão importante. O Brasil, se não me engano, é um dos poucos países onde temos aposentadoria por tempo de serviço, por idade, por serviço. Na Europa, lá, a aposentadoria é por idade, não é por tempo de serviço. Na França, 67 anos, na Alemanha, 68 anos. E assim em vários outros países, porque eles analisam sob o prisma economicista. E só com um detalhe, aqui nós temos aí uma siderúrgica, tem um operador de alto forno, ele trabalha lá durante 23, 22, 20, é demitido. Ele vai trabalhar em quê na nossa região? Só tem um alto forno, é só Cozipa. Então, nós temos que analisar também se ele terá garantia, com esse 85, 95, de estabilidade, para que ele possa chegar a um certo tempo recebendo um valor decente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, que se faz necessária a presença de juristas, a presença de economistas, a presença de técnicos, porque a Previdência é dirigida por técnicos. Eles estão lá a cada dia calculando e ela é quadripartite. Empregado, empregador, governo e agora até aposentados. Nós estamos discutindo essa questão? Não estamos. Estamos correndo atrás da bola. E quando se fala, para não estender demais, o projeto está em andamento lá, em votação no Senado, na Câmara e coisa e tal, ou no Congresso. Vai para a presidente, ela veta. O que acontece? O veto volta para a Câmara ou para o Senado. Nós estamos estruturados para pressionar e fazer o veto ser votado, derrubado. Então é preciso... Mas pelo que se viu na votação, tanto na Câmara Federal, Uriel, permita-me interromper, e no Senado da República, parece evidente a esta altura que seria um erro político, um erro tático da presidente Dilma vetar. Porque certamente esse veto seria derrubado. Claro, mas o que a gente discute... E a derrota é maior ainda. Mas o que a gente discute é que o Lula, quando vetou a extinção do fator previdenciário, muito tempo atrás, ninguém sabe onde está esse veto, onde ele está. São 3.000 projetos vetados do Congresso. Tem lá, o ano passado fez essa discussão. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, que o desafio para as centrais sindicais não se trata pura e simplesmente de você assistir uma sessão da Câmara, ficar lá no plenário, lá galeria. E até baixando as calças, como fizeram, coisa ridícula na minha concepção. Mas o que a gente precisa é ter uma discussão técnica, jurídica, política, uma organização tal que diga a previdência que nós queremos vai ser assim. Quando o professor Pardal menciona até essa questão aí do IBGE, mostrar a qualidade de vida que está fazendo com que as pessoas vivam mais, a gente precisa avaliar o que poderia também suprir a previdência. É o pré-sal, o fator... a empresa ter que pagar pelo faturamento e não pelo salário. Quer dizer, muita coisa está aí. E o grande desafio, eu coloco, o grande desafio para o movimento sindical não é a divergência político-partidária, não é a divergência pessoal, é o interesse coletivo. E aí não basta eu, pura e simplesmente, fazer o discurso, não basta eu pegar o microfone no 1º de maio, onde quer que seja, porque a gente pode falar muito bonito, mas e a prática? E a sustentação? Eu não posso negociar com uma empresa, por exemplo, que ela tem toda uma estrutura econômica e caracteriza direitinho quanto pode conceder. A mesma coisa se dá com o governo. Precisamos, sim, estruturar, fazer com que nós temos profissionais habilitados para isso, muito habilitados, para não depender, embora o meu amigo Pardal seja o advogado que precise de processos para ganhar o salário dele, mas o que a gente precisa é não depender do judiciário, porque o tempo, nesse caso, joga contra nós. Então, o que eu quero dizer... Mas se não recorrermos ao judiciário também, Uriel, como o cidadão faz, como o trabalhador faz? Mas é também. Sim, também. Mas aí o detalhe, o judiciário, não estou descartando essa hipótese, não estou dizendo isso.
Estou apenas dizendo que se nós tivermos, nós precisamos nos preparar suficientemente que o judiciário seja a última expectativa para resolver determinados problemas. E que não seja individual. Estamos discutindo, eu estou querendo que a gente analise a questão sob o prisma coletivo. Coletivo. Não, sem dúvida. Pardal. As coisas são razoavelmente simples de entender hoje. Estamos num momento político muito gravoso. Por exemplo, a reforma política começa a ser votada da forma mais maluca que eu já vi na minha vida, né? Votou ontem, anteontem, aí volta de novo. Desprezaram o relatório, criaram uma comissão do relatório. Desprezam o relatório, nem coloca em votação. O que nós temos, né? Esse tal de Cunha na presidência da Câmara. Nomeou um relatório no plenário, no plenário. É o caos. Esse é a barbárie. Da reforma política, imagina. É a barbárie. Agora, Só um detalhe. Sim. Você mencionou o Cunha. Nós temos um poder legislativo onde o presidente determina a pauta, determina isso, determina aquilo. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Veja, a votação das medidas provisórias, nós tivemos uma boa reunião em São Paulo, tinham 120 sindicalistas do Brasil inteiro e estava esse aqui, mais um pessoal do DIEESE e coisa e tal, e os dois ministros, o ministro Manuel Dias e o ministro Gabas, da Previdência. E conversamos justamente sobre as medidas provisórias, né? As MPs, isso. Olha, as centrais sindicais todas fecharam questão. A nossa posição com as MPs é revogue-se. Bonito, né? E aí eu disse lá, olha, atenção, eu não quero descartar de jeito nenhum a posição das centrais. Revogue-se. Agora, eu digo o seguinte, se nós tivéssemos condição de amanhã fazer uma greve geral, revogava, não revogava? Ah, revogava mesmo. Pergunto, temos condição? Dá para fazer amanhã a greve geral? Ah, não dá? Então tudo bem, então vamos negociar. O que nós queremos, o que é possível, onde é que vai? Porque senão não tem saída. Claro. E essa foi a discussão das medidas provisórias. Por isso, quando o Zaratini foi o relator, claro que a gente encheu o saco dele com tudo que foi possível, perturbamos, e a resposta foi bastante razoável. É um deputado com bastante compromissos e foi bastante razoável a resposta dele. Por exemplo, a posição dele favorável ao encaixe da Fórmula 95-85 dentro da medida provisória é avançadíssimo, porque sabe que aquele é o caminho correto, inclusive do ponto de vista econômico. Quem não entender isso está chutando o pau da barraca à toa. Vai brigar errado no caminho errado. E essa é a grande discussão do momento, esse é o grande problema. Agora, mudaram as coisas, as medidas provisórias em si funcionaram. Por exemplo, a pensão por morte tinha um dos seus grandes problemas, a redução do 100%. O Zaratini descartou. Por quê? Porque é uma questão numérica. O Ministério da Previdência apresenta com muita clareza que essa diferença de mudar de 100% para 60%, que seria uma loucura, sim, a poupança para a Previdência é muito pouco, não valeria a pena. Vamos lembrar, pessoal, quase ou um pouco mais até de 70% dos benefícios previdenciários são salário mínimo. Então, aonde que esse percentual efetivamente teria um redutor do chamado rombo previdenciário? Não é verdade. Então, foi descartado isso. O que foi mantido, e essa é a grande discussão, é o período de recebimento. Ou seja, quem ficar viúvo ou viúvo muito novo não receberá por muito tempo. É possível? É. Eu não gostei muito de não ter uma relação própria com o tempo de casamento. Por quê? Novamente, foi mantido as duas classes de casamento, tá? Só para fazer uma análise rápida dessa MP, como foi mantida com a mudança feita pelo revisor. A coisa é bem simples. Eu disse com muita clareza para todo mundo lá que é inconstitucional a não permissão do recebimento da pensão por morte de quem tenha menos que 2 anos de casamento. Isso é inconstitucional, porque criaria o casamento de primeira e de segunda classe. O retorno que veio no texto não é muito interessante. O retorno é o seguinte, tem direito sim à pensão por 4 meses. Ou seja, continua criando 2 tipos de casamento. Claro. O casamento de primeira classe é aquele que dá a pensão pela tabelinha. Sim. Casamento de segunda só dá 4 meses. Ou seja, o correto mesmo... É como se fosse seguro-desemprego. Isso. O correto teria sido incluir o casamento menor dentro da tabelinha. Claro. Porque dentro da tabelinha, ele é diferente pela diferença e igual na igualdade. Isso é isonomia, né? Sim. Então, essa é a grande confusão. Em todo caso, o negócio está aí, me parece que será aprovado, me parece que o Supremo Tribunal Federal dificilmente dirá que algo está errado. Podem ter certeza, vai se brigar de monte, vai ter muita ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, mas eu duvido que o Supremo vai dizer que alguma coisa ali está inconstitucional. E para chegar até o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, quantos anos?
Ah, não, nem é tanto assim, Uriel, porque lembra de uma coisa, é uma ADIM, é uma ação direta de inconstitucionalidade que entra direto no Supremo através de uma entidade a nível nacional. Perfeito. Se fosse um processo individual, amigo, ó, bota 5, 6 anos para chegar no Supremo hoje. Lembra antigamente, Uriel, que levava 21 anos para terminar um processo? Era muito pior. Professor, peço sua licença, Uriel, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. A educação é um caminho cheio de oportunidades. Só ela pode levar você mais longe. E o Enem abre as portas desse caminho, abre as possibilidades para você avançar. Só a educação faz você ganhar o mundo. E o mais importante, faz o mundo ganhar você. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Enem 2015. Seu caminho está aberto. As inscrições também. Não perca o prazo. A construção do seu futuro começa já. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Educadora. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o professor Sérgio Pardal Freudenthal, que é advogado e especialista em direito previdenciário. E também Uriel Vilas Boas, jornalista e dirigente do movimento de pensionistas e aposentados da Baixada Santista Litoral e também integrante do Fórum da Cidadania de Santos. Eu gostaria de te ouvir, Uriel, a respeito de um tema que você sempre discute muito e cobra muito das autoridades e principalmente da juventude, que é a participação. Nós temos um momento, do ponto de vista político, do ponto de vista nacional, um momento muito interessante, um momento rico. Mas, no entanto, não se observa, de outra parte, a participação devida da sociedade, da juventude e até mesmo do movimento de aposentados. Por que isso acontece, Uriel? É uma situação tão curiosa e estranha, porque nós vivemos hoje um mundo onde a comunicação é incrível em termos de tecnologia. Me lembro, não vou dizer que época, onde eu trabalhava numa cidade chamada Passos de Minas, na época da construção da usina hidrelétrica de Furnas, onde aos sábados eu ia para lá, para a cidade. Antes eu estava lá no meio do mato, na construção. E para falar com Belo Horizonte, que fica, a distância não é muito grande, eu tinha que me sentar lá na telefônica, no sábado à tarde, dar o meu nome, ficar lá sentado aguardando ser chamado. Senhor Uriel, sua ligação. Sua ligação. Hoje eu pego o meu celular, agora eu quero falar com um amigo que está em Pyongyang, lá não sei aonde. Lá na China, lá não sei onde. Falo agora com ele. Então, isso é uma tecnologia que poderia ser usada, está sendo usada de forma deturpada na minha concepção, quando você começa a usar esse tipo de comunicação para fazer críticas, protestos e como se estivesse decidindo as questões. São fatos, e não precisa ir muito longe. Os movimentos que foram feitos aí recentemente não tinham uma pauta. Parece que pessoas decidiam, não debatiam, não discutiam. Sim. Isso é um desafio que se coloca, porque eu me lembro quando eu comecei a estudar jornalismo, no primeiro dia de aula, o Dorival, que era o presidente do diretório acadêmico na faculdade onde eu estava estudando, já tinha determinado uma greve dos estudantes daquela faculdade. Por quê? Porque no ano anterior ele fez um levantamento como presidente do diretório acadêmico, número de funcionários, número de aulas, estrutura, montou tudo. Falou, não, aqui não pode ser 250 cruzeiros a mensalidade. Dá para fazer até por 190.
e fizemos uma greve, e aí teve uma repercussão em termos de qualidade, em termos de salário, em termos de valor da mensalidade, que não foi o que nós queríamos, mas se aproximou. Então, quero dizer com isso, não estou propondo pura e simplesmente que o dirigente estudantil vai propor somente greves e mais greves, mais greves. Estou propondo, sim, que eu estou fazendo um curso, seja ele qual for, eu tenho que participar para discutir. E coloco, inclusive, uma questão. Por exemplo, a Uzi Minas está fechando 2 altos fornos, um em Cubatão, outro lá em Minas. E, ao mesmo tempo, os chineses vêm para o Brasil agora com 50, não sei quantos bilhões de dólares e vão investir na indústria naval e na indústria ferroviária. Onde? No Rio de Janeiro. Então, se o movimento estudantil aqui na nossa região se reunir para discutir, para debater essa questão, pode provocar que esse investimento possa ser feito aqui. E nós teremos, então, emprego na área naval, teremos emprego na área da siderurgia, porque vai pesquisar o tipo de equipamento que vai ser usado, o aço vai ser usado para fazer os trilhos. Então, eu quero dizer com isso que nós precisamos motivar essa meninada a debater politicamente as questões e também interesse pessoal, porque é o mercado do trabalho que vai influir na sua vida. O que nós queremos é isso, é fazer com que esse pessoal... Nós tínhamos naquela ocasião 5, 6 mil estudantes universitários, hoje somos 40 mil. E os diretórios acadêmicos podem debater, podem discutir, podem melhorar cursos, podem exigir estrutura, podem exigir tudo. O que não pode é apenas o desabafo emocional, como a gente vê, individual. Individualmente é muito bom, faço o desabafo e fica. De que forma? E mecanismos não faltam. São 27 conselhos municipais, são 60 entidades de moradores, são não sei quantos diretórios acadêmicos, mais de 90 sindicatos. Então é muita coisa que pode ser usada em termos de comunidade para debater os problemas. Lamentavelmente, não é assim que acontece. Apesar de tantas entidades, de tantas organizações, dessa estrutura toda, muito importante que o Iriel fez referência agora, mas nada disso acontece. Lamentavelmente, não funciona. Nem mesmo as sessões da Câmara Municipal de Santos, nem mesmo as sessões são acompanhadas devidamente pela população. É o caro Pardal. Lascala, sabe o que acontece? As coisas têm uma relação histórica, né? É a história que faz tudo acontecer. Então, por exemplo, eu sempre tenho um certo receio. Quando você no começo estava dizendo precisamos de sistema bicameral, precisamos de tantos deputados. Cuidado, porque às vezes alguém começa a dizer precisamos de democracia, precisamos. Então, cuidado. Esse é o nosso grande problema. O que faz hoje a juventude brasileira ter pouca participação... Existe uma razão clara, uma construção histórica, chamada ditadura militar. Eu digo isso até porque 1985 foi o Ano Internacional da Juventude. Sim. Naquele tempo eu era quinto anista da Faculdade de Direito em São Paulo ainda, e a Globo fez algumas entrevistas para jogar um esquetezinho, né, com a juventude falando. E aí eu fui entrevistado, então apareceu muitas vezes. Uma das coisas, a menina me pergunta assim, por que os jovens têm medo de falar? Eu respondi, porque somos filhos da ditadura e os filhos da ditadura têm medo. E é isso que aconteceu. Veja, em primeiro lugar, claro que as mudanças econômicas e demográficas são bastante importantes. Sim. Claro, você pega na década de 60, não só eram poucos universitários, como era um povo um pouco mais elitizado, um pouco mais consciente e tinha mobilização política de outras formas. Então, há uma transversão muito grande. Quando a União Nacional dos Estudantes é reconstruída em 79, o foco estudantil era outro. Os universitários, veja, a escola pública já não era majoritária, a escola paga era majoritária. Mas nessa época, meu caro Pardal, permita-me uma observação. Nessa época, a ditadura era muito presente, era próxima. Havia um inimigo comum. Claro. Hoje nós somos filhos, os nossos filhos, professor Sérgio Pardal, são filhos da democracia. Nós temos uma democracia felizmente consolidada. Nós temos uma democracia felizmente consolidada. E não há riscos. Eu não vejo qualquer risco à nossa democracia. Há uma meia dúzia de ignorantes que se prestam a propor coisas semelhantes. Sim. Agora, a democracia não pressupõe 600 parlamentares. Onde está dito isso? Lascala, democracia não pressupõe
um sistema bicameral que não funciona. Claro que não. Que não mas o Estado unitário que é o Brasil. Não é verdade? O Brasil não é federação, coisa nenhuma. A rigor, o que este país precisa é de seriedade. Isto, sim, precisa de seriedade, porque democracia está absolutamente consolidada. Eu não vejo qualquer risco à nossa democracia. Claro e que veja não. o seguinte, no passado as pessoas participavam mais porque havia um objetivo comum, havia que era a luta foco, contra a ditadura. que era a luta contra a ditadura. Deixa eu só Hoje, completar. a luta é contra o quê? Deixa eu só É completar. contra a corrupção, é contra os desmandos de governos despreparados, irresponsáveis, desqualificados, como os que nós temos. Não, São acho que governos a luta, absolutamente... Não, acho que a luta é maior do que essa. Eu acho que aí é a grande questão. Eu acho que a luta é maior do que essa, Lascala. A luta não é meramente contra a corrupção ou os desmandos. A luta é contra a injustiça social Também. do seu todo. Também. A luta no mundo inteiro é contra a redução dos direitos sociais. Então, agora, o que acontece é por valores, em entenda resumo. uma coisa, Respeito, Lascala, ética, dizer decência. que nós não corremos risco na nossa democracia não Pelo significa... menos aparentemente eu não tenho corremos. dúvida disso, mas não significa dizer que há uma efetiva consolidação democrática. Por quê? Porque é justamente esse o problema. Veja, quando você quando você constrói alguma coisa, é um ato difícil, mas Sim. quando você o destrói é facílimo. Agora, reconstruir é jogo duro. Veja só, a década de 60 a 64, nós tivemos, eu não vivi aquele tempo, o Uriel que viveu, mas nós tivemos 4 anos de um boom democrático, de luta pelas reformas sociais, de crescimento, por exemplo, cultural, que é indiscutível. Sem dúvida. Vem a ditadura em 21 anos, detona a estrutura cultural, acaba com a organização juvenil, cria, por exemplo, o fascismo que está hoje espelhado em torcidas organizadas, na luta de rua, nesse tipo de coisa, na briga de rua, na verdade. Então, as coisas são, os 20 anos de ditadura ainda nos dão muito trabalho. E é o que está acontecendo hoje. Há mudanças demográficas, há mudanças culturais, há mudanças econômicas, há mudanças no foco universitário, é verdade, mas também há, infelizmente, uma falta de participação efetiva que é fruto, sem dúvida alguma, de um regime de arbítrio de 21 anos. A falta de participação política deve-se em muito aos tempos de arbítrio. E eu acho que isso é o ponto principal hoje. Quando o Uriel levanta a questão de participação da juventude, a juventude só participa daquilo que ela conhece. É preciso que a história seja cada vez mais colocada. Mas como é que a juventude, como é que você pode esperar que a juventude conheça com o nível de ensino, de educação, no ensino médio, no ensino fundamental que nós temos? Onde há falta de professores de matemática, onde há falta de professores de língua portuguesa, onde há falta de professores de Estado, onde um Estado como o de São Paulo tem a falta de 50 mil professores, onde o Brasil tem a falta de 300 mil professores. Como é que se pode exigir, imaginar uma juventude participativa, inteligente, atuante, um ensino médio desse nível como que nós temos no Brasil? Então, ou as pessoas pensam nisso, ou as pessoas que dirigem o país levam isto a sério, ou então nós vamos continuar nesse patamar de mediocridade que continuamos. Uriel. Eu vejo uma situação que nos leva a algumas reflexões. A primeira delas, e nós estamos aí no movimento de aposentados, inovando, o movimento de aposentados aqui em Santos está inovando em termos de participação em relação aos parlamentares. Significa o quê? Nunca se ouviu falar no Brasil em campanha salarial de aposentados. A expectativa do aposentado é ter, antes era maio, agora é janeiro, o reajuste. Fica na expectativa de quando será fixado esse valor. Nós resolvemos investir nesse sentido. E aí nós fomos pesquisando, conversando aqui, conversando ali, até que os deputados abriram um jogo conosco. O deputado hoje não apresenta emenda ao orçamento para aumentar o salário do aposentado. Ele não pode fazer isso porque ele tem limite de 15 milhões de reais nas emendas que ele pode apresentar, consequentemente não atenderia. Quem tem que resolver isso é o governo federal na questão do orçamento federal. E qual é o nosso pleito? E aí nós decidimos fazer uma campanha salarial, fixando um percentual, reivindicando, para dizer quanto a gente quer, primeiro. Segundo lugar, nós queremos que os deputados em cada região, na região, ele seja pressionado para fazer pressão junto ao governo federal em relação à discussão, à negociação. Então nós queremos um deputado, uma associação de aposentados, sindicatos lá de Joinville. Vou falar com os deputados federais de Joinville
e de Campinas, e de Canoas, onde for. Claro, e assim E aí você consegue fazer com que a coisa chegue em Brasília de forma organizada, o que não estava acontecendo. E nessa questão da juventude, eu não descarto em nada a utilização dos meios de comunicação eletrônicos em relação a questões a serem levantadas. Mas a juventude precisa ser motivada a não ver pura e simplesmente a classe política, todos os políticos não prestando, todos os políticos fazendo coisas erradas. Não. O que nós precisamos é fazer com que o estudante analise, debata e não venha com aquela de não precisa votar, vota em branco, não sabe em quem votou, não participa, não vai em uma audiência pública, não vai em uma sessão na Câmara. Nós tínhamos uma senhora aí, que era do Fórum da Cidadania, era do Movimento Voto Consciente. Voto Consciente. Não faltava uma sessão na Câmara. Não, várias senhoras. Várias senhoras. Mas são elas que precisam de apoio. Então, o que nós queremos dizer com isso é não fazer política 24 horas por dia, não. Não estou propondo isso, não. Em relação aos aposentados, por exemplo, a gente vai fazer uma reunião com regularidade. Vou sair daqui agora, por exemplo, para uma reunião da coordenação. O que nós precisamos é isso. É debater, é discutir, é questionar. Até o nosso time de futebol, nós estamos questionando a direção que está acontecendo. O futebol também está complicado aqui no Brasil. O Pardal é especialista em futebol. Uriel, nós vamos para o rápido intervalo. E no próximo bloco, eu queria ouvir a opinião, a avaliação do professor Sérgio Pardal e do Uriel sobre a reforma política que anda por aí no Brasil. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A propaganda, ela é fundamental para o crescimento da sociedade. É através dela que se desenvolve esporte, se desenvolve a tecnologia, se desenvolve todos os pontos turísticos de uma cidade. Mas ela não é só isso, né? Ela é uma mensagem que passa uma verdade, que ela transmite o que o produto é, o que o serviço é, para poder alcançar o público-alvo. Por isso é fundamental fazer a propaganda de uma forma séria, né, organizada, planejada, para que a gente possa criar metas e atingir metas de sucesso. Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje o professor Sérgio Pardal Freudenthal, advogado, especialista em direito previdenciário, e o colega jornalista Uriel Vilas Boas, que é dirigente do Movimento de Aposentados da Baixada e também integrante do Fórum da Cidadania de Santos. Falando neste bloco, que é o último bloco, professor Pardal, passa rápido, a reforma política que anda por aí. De repente, surge uma reforma política para ser votada pela Câmara Federal, distritão, voto distrital, voto em lista, sistema eleitoral, enfim, e não aconteceu nada, quer dizer, continua tudo igual. Uma ou outra mudança, enfim. Agora, aprovaram mais recentemente o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos, mas a partir das próximas eleições, não estas próximas, mas sim as seguintes. Seria muito casuísmo também. Seria muito casuísmo. No mesmo caminho. Mas também falam, né, em prorrogação de mandatos e coisas do gênero. Como é que você está vendo essa questão da reforma política? Olha, é um negócio bem complicadinho mesmo, né? Em primeiro lugar, nós temos eleição a cada 2 anos, né? Eleição geral, eleição municipal. Isso. Já começa a ideia, não, fazemos uma eleição só. Olha, tudo bem, eu acho que a política em si não dá para ser a profissionalização da eleição que resolve a política, não é isso.
Política é no dia a dia, política desde o primeiro dia, do primeiro momento que você acorda, toma café, você faz política o tempo todo. Viver em sociedade é fazer política, não tem jeito. Agora, eu não sei se é bastante interessante a redução do pleito, ou seja, uma eleição a cada 5 anos, porque essa é a ideia que tinha, né? A cada 5 anos uma eleição geral. Mandatos de 5 anos. Isso, e uma eleição geral. Uma eleição geral, Uma eleição vereador a presidente da República. Isso. De um lado, é interessante. Por quê? Porque, por exemplo, eu acho o cúmulo o sujeito ser vereador, concorrer a deputado, não se eleger e continuar vereador. Seria bom que ele tivesse que optar entre uma coisa e outra. Verdade. Agora, e a participação popular fica onde? E as eleições? Será que a cada 2 anos de eleições a motivação política não é maior? Será que a mobilização política não é mais interessante? Será que as campanhas eleitorais em si não são exercícios políticos democráticos importantes? Então, sabe, a discussão tem outro nível. A questão bicameral, por exemplo, é lógico que isso é um delírio. Por quê? Porque o Brasil não é uma federação de estados. O Brasil não é uma união de estados autônomos e diferenciados, que não é isso. Então, um sistema unicameral é efetivamente mais justo. Agora, ao mesmo tempo, eu não sei qual é a defesa que vai se fazer para o voto do Piauí valer 20 votos paulistas. Então, essa é outra discussão. É preciso recompor também o que é a composição da Câmara Federal. Claro. E, bom, todo esse debate vai acontecer. Agora, o problema efetivo é, esse Congresso não fará reforma alguma. Aliás, o voto distrital, professor Paulo, permita-me acrescentar, o voto distrital que se discutia tanto, né, a solução para todos os males, né, de repente era uma panaceia o voto distrital. Simplesmente nem misto, nem puro, nem distritão, nem lista, quer dizer, simplesmente continua exatamente tudo igual. Até porque a questão do voto distrital ela é muito mais confusa do que estava no início apresentado. Ela é muito confusa mesmo. A ideia da disputa como se fosse cargo majoritário, na realidade, reduz substancialmente a representatividade. E reduz a importância dos partidos, não existem mais. Já imaginou aqui você ser candidato a vereador? Vai ser por onde? Pelo Boqueirão, Embaré ou Marapé? Evidentemente não há representatividade Você real. pode ter domicílio eleitoral, por exemplo, no Boqueirão, mas ter uma boa votação no Marapé. Então você tem que mudar o domicílio eleitoral. Isso. Ainda mais em Santos, uma cidade plana onde se anda para todo lado, onde se participa de tudo. Então, a efetiva participação política da população não é tão simples. Hoje existe uma discussão muito grande sobre a chamada participação maior, né? A chamada democracia direta. Até onde isso é possível? Então, os conselhos, que tipo de poder deve ter, qual é a... Por exemplo, vamos dizer que nós queiramos uma Câmara Municipal efetivamente representativa. Fazemos assim, uma Câmara com 120 vereadores. Salário, 0. Sem salário, né? Claro. Salário, 0. Não ganha nenhum tostão. Se achar que é importante ter, por exemplo, uma executiva de 11 pessoas, dos 120, elege 11, esses 11 têm uma ajuda de custo para poder dispor um pouco mais do seu tempo. Uma mesa diretora. É possível, efetivamente, buscar representatividade, mas não é esse Congresso que vai fazer. Veja, esse Congresso que está aí conseguiu ser pior do que o Congresso passado. Ele não tem representatividade, ele tem, na verdade, setores da extrema-direita disfarçados, porque se fosse nítido, se fosse o cara se elege com a proposta de extrema-direita, mas não é isso. Bolsonaro é um, e são muitos que estão lá. A bancada da bala é absurda, as bancadas evangélicas que não entenderam nada do que é Estado laico. O Estado laico não permite que qualquer religião tenha qualquer participação na formação da lei. Religião é para cada um tem a sua, ou não. Mas é um detalhe... Como é que você está acompanhando a reforma? Com muita preocupação, porque nós temos uma situação, nós temos um país que é esquisito, começando, vamos dizer, na nossa cidade. Quem é o vereador do meu bairro? Não sei. Não sei quem é o vereador do meu bairro. Em tese, são todos. Claro, mas aí é aquele velho problema. Eu tenho questões do bairro que eu precisaria que houvesse uma discussão. E aí teria que, então, ter associação de moradores, ou conselhos. Inclusive, eu faria uma pequena comparação. Nós temos uma pequena comparação para fundamentar a minha argumentação. Nós temos uma estrutura sindical hoje no Brasil, uma estrutura sindical que permite, por exemplo, uma diretoria de 30 diretores do sindicato. Eles podem ser eleitos numa sala de uma empresa onde ele trabalha e vai representar toda a categoria.
Então, se nós fizermos uma avaliação, como é que eu posso votar num deputado estadual lá de Botucatu para representar a minha região? Como é que eu posso votar num vereador? Eu sou do bairro do Campo Grande, vou votar num vereador de que bairro? Então, eu estou querendo colocar com isso a necessidade da gente discutir, e não está sendo feita essa discussão, é mais um atropelo em relação à reforma essa questão de voto distrital simplesmente já acabou. Não é? Então, e foi o José Serra, assumiu o Senado esse ano, já apresentou lá e foi aprovada uma sugestão dele, questão do distrito, sem discussão, sem debate. Não está havendo esse debate em termos amplos, levando em conta OAB, levando em conta algumas entidades que podem falar pela comunidade e podem consultar a comunidade no sentido de discutir. E quando você faz críticas ao Congresso, esse Congresso que está foi eleito. Eleito. E a comunidade, a população, o eleitor, não assume a sua responsabilidade de não ter votado, ou se votou. E quando você fala Bolsonaro, ele elegeu o filho dele em São Paulo. É ele no Rio e o filho dele em São Paulo. Quer dizer, então nós precisamos analisar que a classe política que está representa uma comunidade que está ausente da discussão dessas questões. Isso não precisa ir muito longe. O próprio presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, que é do PMDB do Rio de Janeiro, assim que assumiu, ele deu uma declaração nos seguintes termos: regulação da mídia e legalização do aborto não serão votadas, só se passar por cima do meu cadáver. Foi o que ele disse. Veja, uma casa de democracia, ele tem essa postura de, sabe, e não põe na pauta. De um tirano, quer dizer, não passa. Ele pensa que é francês, Estado semoal, o Estado sou eu mando e acabou. Ele já disse que regulação da mídia e legalização do aborto não passam de jeito nem hipótese nenhuma. Agora, só uma coisa, Uriel, uma coisa dessa. Há um problema de representatividade. Essa é a grande questão. Tudo bem, o Congresso foi eleito, é verdade, o Congresso foi eleito, mas existe um grave problema de representatividade. E aí começam outras complicações. Por exemplo, eu não sou a favor do voto obrigatório. Eu acho que o cara que quer ser candidato, ele deve trabalhar duas vezes. Primeiro para convencer o eleitor a votar e depois a votar em si. Então, eu não sou favorável ao voto obrigatório, mas eu duvido que se consiga tirar o voto obrigatório nesses próximos tempos. Não, mas eu também não quero obrigar as pessoas a votarem. Eu queria apenas e tão somente que ela não pudesse alegar depois que não sabia sequer do processo eleitoral. Eu diria que o voto Eu não concordo com você. Eu acho que o voto tem que ser obrigatório e a pessoa tem que comparecer ao cartório eleitoral, tem que é o desafio. Mas essas discussões todas, discussões conceituais, exigiriam um debate mais amplo. Né? Na verdade, quer dizer, por força da mesa diretora da Câmara Federal, essas matérias estão sendo colocadas de maneira atropeladas, né? Do bolso do colete. Vai lá e coloca e vamos lá e acabou. Colete. Deixa eu ver hoje o que eu brinco, hoje eu vou brincar disso aqui. E vamos votar. Isso é uma vergonha. Então fica uma situação realmente, a falta desse debate que é essencial à democracia, sobretudo temas como esse. Porque isso demandaria, inclusive, retomar aquela velha discussão, que é mais jurídica do que política, da constituinte exclusiva, e vai por aí, né? Que é uma saída bem coerente, uma constituinte exclusiva do campo da reforma política. Reforma política, né? E ainda mais, com impossibilidade de participar da primeira eleição. Sim. Quem faz o Congresso não participa. Pronto. E evidentemente, sem a participação dos congressistas. Claro, desses que estão lá. Evidentemente. Como advogados, está em discussão uma comissão formada pelo Sarney para a reforma da legislação penal. Sim. Alguém sabe disso? Um exemplo. Exatamente. E tantos projetos que daqui a pouco aparecem na pauta. Ninguém sabe de onde, como. Despreza-se o relatório, nomeia-se uma comissão com relator, despreza o relatório, nomeia-se na hora. É o diabo. E vai por aí. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal em Foque. Passa muito rápido. Eu gostaria de agradecer muito a presença mais uma vez do professor Sérgio Pardal Freudenthal. Muito obrigado, professor. Ora, eu que agradeço, é um prazer. Obrigado, Uriel Vilas Boas, mais uma vez pela participação. Só uma reclamação. Fale. O tempo foi pouco. É verdade. Quando os convidados têm o que dizer, realmente passa muito rápido. Muito obrigado a ambos, agradeço a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, nesta edição do Jornal em Foque. Estaremos de volta amanhã com mais uma edição. Muito obrigado e até lá.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.